Rádio Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Em 2011, a cidade de Leroy, no norte do estado de Nova York, foi acometida por uma pequena epidemia. Uma epidemia que atingia um grupo muito específico de pessoas, as cheerleaders. Sabe aquelas meninas de sainha rodada, de pompom na mão, que fazem uma série de acrobacias para animar a torcida nos jogos de futebol americano? Então, e eram as cheerleaders de uma escola específica, uma dúzia delas. Os sintomas que elas tinham lembravam os da síndrome de Tourette. Tiques de movimento, de vocalização. Só que a síndrome de Tourette é um transtorno do neurodesenvolvimento e não é uma doença contagiosa. Então, não era Tourette mesmo, era outra coisa. A comunidade se mobilizou para tentar entender o que, então, estaria provocando esses sintomas. Uma hipótese era a intoxicação. E tinha até 2 suspeitos para isso. Uma fábrica de gelatina, que com frequência tingia o rio da cidade, e os resíduos químicos de um trem que tinha descarrilhado ali nos anos 70. O assunto chamou a atenção da mídia. Algumas meninas foram entrevistadas em programas de auditório de alcance nacional e médicos de todo o país iam para Leroy para tentar entender o que estava acontecendo. Mas nenhum diagnóstico se sustentava. Não demorou a circular a ideia de que o fenômeno tinha outra explicação: histeria. No caso, histeria coletiva. Eu ouvi falar dessa história na série Hysterical, que saiu no ano passado pela Wondery. E eu não vou contar muito mais do que isso para não dar spoiler, mas se usa muito essa expressão histeria para falar de um comportamento descontrolado, desproporcional, ruidoso. Um comportamento geralmente vinculado a mulheres. Se fala muito mais em mulher histérica do que em homem histérico. E isso está até na origem do termo. Histeria vem do grego histera, que significa literalmente útero. Cirurgia para remoção do útero, por exemplo, é histerectomia, né? Histeria é um termo usado na medicina muito antes da invenção da psicanálise. As causas são tão indefinidas quanto os próprios sintomas. E os tratamentos, isso é toda uma outra história. Mas a história que a gente vai ouvir agora me lembrou das cheerleaders de Leroy e dessa indefinição de histeria. Quem vai contar é a Lia Beltrão, nessa história que faz parte de uma série especial, A Retomada, apoiada pelo Pulitzer Center. Já, depois do intervalo. Sabe aquelas memórias que a gente tem de coisas que aconteceram quando a gente ainda era bem criança? Eu já tinha uns 9 para 10 anos. Carol Puyanawa tinha isso, 9 para 10 anos, quando aconteceu um evento importante na comunidade dela. O Fórum dos Povos Indígenas do Acre. Foram uma semana de atividade. Todos os povos apresentavam, tinha um fórum de dia, né? Aí à noite o pessoal bebia ayahuasca, fazia apresentações culturais. E aí, como acontece sempre com essas lembranças de quando a gente é pequeno, tem coisas que ela lembra porque alguém contou pra ela, e tem coisas que ela lembra da própria experiência dela mesmo. Eu tava brincando, me lembro assim que eu era bem criança, minha mãe tava passando do fora, eu tava brincando numa casinha que tinha do lado assim, mas a minha irmã... A mãe da Carol foi participar do Fórum Indígena, e ela ficou ali brincando com a irmã, que é uns anos mais velha do que ela. Ela tava bem fria assim comigo na resposta. É quase um clássico, né? Irmã mais velha que teve que ficar meio brincando, meio cuidando da irmã mais nova, meio sem paciência. Só que a Carol sabia que não era isso. Aí quando ela gritou, assim, que ela caiu, foi como se ela desmaiasse. Véio. Porque já tinha acontecido antes. Esse problema, muito antes disso, de 2010, né? Eu vi aquela cena, assim, tipo, lá na nossa sala, assim, da casa. O pessoal segurando ela gritando e tudo, assim, parecia que tinha outra coisa dentro dela que não era ela, né? Aconteceu uma vez, aí de novo, e de novo. E a minha mãe procurou
pessoas que mexiam com magia negra, curandeiro, macumbeiro, que as pessoas falavam daquele jeito nessa época, para ver se eles conseguiam dar o jeito naquilo que ela estava sentindo. Levava para a igreja, para os pastores, e ninguém dava jeito assim. Então, naquele dia, quando a irmã dela começou a ficar estranha, Carol já sabia o que vinha por ali. Depois ela levanta e corre, assim, aí o pessoal já percebe que era aquilo. Só que dessa vez aquilo não estava acontecendo só com a irmã da Carol. A mãe dela já tinha comentado que outras adolescentes vinham tendo sintomas parecidos. Quando aconteceu isso lá em 2010, aconteceu com 8 meninas. 8 meninas ao mesmo tempo, logo durante o Fórum Indígena. Bem no momento em que os Puianaua estavam recebendo representantes de 15 etnias de todo o estado do Acre, além de centenas de pessoas que vinham para as festas, para as cerimônias. Eu ouvi falar dessa história pela primeira vez há alguns anos, por telefone. Eu estava me preparando para minha primeira viagem à Amazônia. A comunidade da qual faço parte, chamada O Lugar, aceitou um convite que veio de um professor japonês, Kazuaki Tanahashi Sensei. A gente chama ele de Kais. Nessa comunidade, a gente estuda textos budistas, pratica meditação, conversa sobre novas visões de mundo possíveis. Mas o Kais veio e convidou a gente para a ação. Uma ação na Amazônia, para a gente fazer nossa parte para ajudar a mitigar a crise climática. Ele pediu que a gente procurasse uma organização brasileira, idônea, confiável, que trabalhasse com reflorestamento na região. A gente não conhecia quase nada, essa não era bem nossa praia. Então a gente pediu uma referência para o Ailton Krenak, que já tinha tido contato com a comunidade. E foi a partir dele que a gente chegou em João Fortes. Foi aí que a gente começou uma parceria com a Aliança Reflorestada Amazônia, que é a organização que o João fundou. O papel da gente ia ser mobilizar a nossa comunidade para arrecadar dinheiro e eles iam coordenar a parte técnica do reflorestamento em parceria com um povo indígena. Sim, os Puianaua. Então a primeira vez que eu vi sobre a história dos Puianaua foi através de João. Eu ia atravessar o país de ponta a ponta, da minha cidade, João Pessoa, que fica no extremo leste do Brasil, à cidade que fica no extremo oeste, chamada Mâncio Lima, no Acre, onde está localizada a terra indígena Puianaua. E claro, antes de fazer uma travessia dessa, eu quis saber mais sobre esse povo e sobre o que o João tinha me contado. Eu já vou voltar para a irmã de Carol e para as outras meninas, mas deixa eu fazer um resuminho aqui do que eu aprendi sobre os Puianaua, só para a gente ficar na mesma página que eu estava quando eu cheguei lá. Bom, a primeira coisa que eu descobri foi que esse Mâncio Lima, o homem que dá nome à cidade, foi justamente o coronel que escravizou os Puianaua, na época da corrida da borracha. E eu vou te confessar que eu sabia bem pouco sobre o ciclo da borracha também. O que eu me lembrava de ter aprendido na escola era do extrativismo do látex, que acabou virando o grande produto de exportação brasileira naquele momento, e que foi um boom econômico na região norte. Criou uma aristocracia ali, a ópera do Teatro do Amazonas. E sim, é possível que a professora tenha dito meio en passant que tudo isso tinha sido construído à custa de mão de obra indígena. Mas eu com certeza não tinha assimilado que o que tinha acontecido ali era literalmente escravidão de indígenas. E isso já no século XX, depois da abolição da escravidão no Brasil. Foi um choque ler sobre esse período das correrias, como eles chamavam, que era basicamente a captura de indígenas para serem usados como mão de obra escrava na produção da borracha. Eu encontrei uma matéria na Tribuna da Imprensa de 1991, que tinha uma entrevista com um senhor indígena Puianaua, que tinha sido um dos poucos sobreviventes de um ataque dos homens do coronel Mâncio Lima em 1913. Ele era bem criança no momento do ataque, tinha cerca de 5 anos, mas ele lembrava das dezenas de homens que chegaram atirando no meio da madrugada. E ele lembrava também que os adultos sobreviventes do massacre já tiveram que sair dali substituindo os animais de carga, e que eles passaram a puxar o comboio do transporte de borracha. Que depois disso, os homens eram separados das mulheres e as crianças das mães.
e que dali em diante eles trabalhavam todos os dias sem descanso e eram açoitados em caso de qualquer desobediência. Eu li também que o coronel obrigava os indígenas a vestir camisetas, calças, camisas, saias e proibia o uso da língua nativa e qualquer tipo de ritual. Esse esquema de rigidez violenta perdurou por mais de 5 décadas, até que a borracha da Malásia dominou totalmente esse mercado. E logo depois disso, o coronel Mâncio Lima morreu nos anos 50. Só que nem o fim do ciclo da borracha no Brasil, nem a morte do coronel resolveram o problema dos Poianawa. Para começar, porque os filhos dele mantiveram os indígenas numa condição semi-escrava, de arrendamento da terra. E essa história de arrendamento, eu como nordestina conheço muito bem. Quem arrenda não tem posse da terra, só o direito de cultivar ali para receber um pedacinho dessa produção como favor. Só que o pior de tudo era que depois de 5 décadas de cativeiro, a cultura do povo Poianawa tinha sido esmigalhada. Para se ter uma ideia, na década de 90, cerca de 10 idosos falavam a língua indígena. 10 idosos numa comunidade de 400 pessoas. Hoje a comunidade cresceu um pouco. São cerca de 750 pessoas, de acordo com a Enciclopédia dos Povos Indígenas no Brasil, do Instituto Socioambiental. Mas eu falei dos anos 90 porque nessa década aconteceu uma coisa importante. Foi quando eles fizeram a autodemarcação da área da terra indígena Poianawa, com a ajuda de antropólogos, para poder entrar com o pedido junto ao governo de demarcar a terra, de reconhecer o território deles. Só que tinha um problema. Eles não tinham um cacique. Desde que foram escravizados pelo coronel Mâncio Lima e que o antigo cacique deles foi morto, os Poianawa viraram um povo sem líder. Imagina, se o coronel separava até as mães dos filhos, claro que ele não ia permitir qualquer tipo de organização desse povo. Quer dizer, o coronel não permitia a organização tradicional indígena, mas tinha um tipo de organização que ele permitia e até estimulava e que depois da sua morte continuaram crescendo e se diversificando, as organizações religiosas. Então, quando os Poianawa precisaram escolher um cacique, foi eleito justamente Mário Cordeiro de Lima, um pastor batista indígena. O cacique Mário liderou o povo Poianawa por décadas, até passar o bastão, com apoio da comunidade, para o filho dele, o cacique Joel, que também era pastor da Igreja Batista. E aqui, 2 partes do que eu estava aprendendo ali sobre a história dos Poianawa se encontraram, porque as filhas desse cacique, o Joel, eram parte daquele grupo de meninas que manifestaram aqueles mesmos sintomas que a irmã de Carol. Eu cheguei no território Poianawa 15 anos depois daquele fórum indígena onde aconteceu a manifestação das meninas. Na verdade, como Carol falou, essa história vem de antes daquele momento ali no fórum. Logo que cheguei, eu vi essa história da pessoa que se tornou coordenador do nosso projeto de reflorestamento e que é também um dos líderes da comunidade, Puê Poianawa. Então dá? Dá. Puê é formado em ciências biológicas e foi por muitos anos professor de biologia na escola indígena. E a primeira história que ele me contou foi de outro grande evento que os Poianawa sediaram, 2 anos antes daquele fórum. Nesse tempo, em 2008, né, que nós tivemos as Olimpíadas, né, com os 14 povos do estado do Acre, né, para mais de 2.500 pessoas nesse evento. Na verdade, as notícias da época falam em 500 pessoas, mas pelo número que Puê traz, dá para ver que esses jogos marcaram muito ele. Eu vendo os parentes, por exemplo, eu via os Achaninca, né, tudo pintado, com as suas cosmas, né, eu vi muitos Caxinoá, né, que era Caxinoá, que hoje é Runicuim, né, e aí eu vi eles lá tudo trajado, né, dando uma cultura, de uma tradição, os próprios Catuquina também, né, tudo tradicional, os Manderrá, né, tudo tradicional, né, eu vi também os Iauanauá, né, com muita cultura, sabe, ali. Puê lembra do que ele sentiu vendo esses outros representantes indígenas. Assim, tipo uma vergonha, não sei o que
assim, de se apresentar, né, daquele jeito, né? Cabelo penteado, de carapuça e de gravata, e de sapato social, de, sei lá, né, uma coisa, um estilo totalmente diferente do estilo indígena, né? Poué sempre sentiu uma conexão forte com a natureza. Não é à toa que ele virou biólogo, né? E fazia um tempinho que ele vinha tentando recuperar o vínculo tradicional com a natureza que foi arrancado do povo Puianaua. E ele me contou que ele fazia isso meio que do jeito dele. Eu já fazia totalmente cerimônia com pena de galinha e coroa de papelão, né? Já colocava aqui na minha cabeça e tirava foto. E a gente vestia umas bermudão e colocava saia de bacaba. Ia pra dentro da mata cantar e sei lá, né? A gente já fazia isso. Era muita vontade que a gente tinha. Então, quando teve a Olimpíada, Poué sentiu que tudo isso era uma forma de preparação para esse momento. Porque eu não sabia cantar tanto na língua indígena, né? No nosso idioma. Então foi, assim, bem desafiador para mim. Foi desafiador, mas também foi... Foi uma injeção de ânimo. Então me achei com uma coragem. Poué pegou a filha de 6 anos, o cachorro, um violão e se apresentou ali para todo mundo, cantando em português uma música que ele inventou ali mesmo na hora, falando das florestas, da resistência do povo Puianaua. Os Jogos Indígenas foram uma virada de chave para Poué. Ver as outras etnias tão engajadas, reverenciando a própria cultura, mexeu com ele. Ele conversou muito com Vari, a mulher dele, e eles entenderam que cabia a eles encabeçar, de alguma forma, um movimento para resgatar a cultura Puianaua. Eles estreitaram laços com indígenas de outras etnias e passaram a fazer cerimônias de ayahuasca na casa deles, com a ayahuasca que eles compravam da União do Vegetal, que inclusive é uma religião não indígena, cristã, mas que era o que eles tinham acesso naquele momento. No começo eram bem poucas as pessoas que frequentavam as cerimônias. E eles tentavam fazer isso da maneira mais cuidadosa possível. Até porque Vari, a esposa de Poué, é filha do cacique Mário e irmã do atual cacique Joel. E lembra, os dois eram pastores da Igreja Batista. Nesse meio tempo, começaram a chegar as notícias de que algumas meninas entraram numa energia, né, para gritar, para falar, né, para dizer isso, aquilo. Era 5, 6 homens, 12 homens para segurar uma menina, apenas uma menina. E se a gente não tivesse cuidado, ela ainda dava um chute no ovo e o cara caía de costas e ela corria para dentro do garapé, para dentro de rio, para dentro da mata. Se os sintomas das cheerleaders de Leroy, que a Branca falou no começo desse episódio, pareciam os da síndrome de Tourette, as manifestações das jovens Puianaua lembravam os sintomas de um surto psicótico. Só que assim como a síndrome de Tourette, um surto psicótico também não é contagioso. Não fazia sentido uma epidemia dessas em meninas adolescentes. Mas quem está falando de surto psicótico sou eu. A partir dos sintomas, com minha cabeça acostumada com a psiquiatria e a medicina ocidental. Na comunidade Puianaua, ninguém estava falando disso. Poué me contou, por exemplo, de uma garota que passou 9 dias gritando. Ela teve 9 dias gritando, né? A leitura que a comunidade fazia nesses momentos era sempre a mesma. Dizendo eles que era um demônio, não sei o que era, né? E a solução que eles encontravam quase sempre passava por algum tipo de ritual de exorcismo. Veio o maior pastor que diz, padre, não sei o que, bispo da Assembleia de Deus, o cara que derruba o avião, que derruba quem está em pé, que tira... Poué observava esse movimento e via que nada disso estava funcionando. E depois desses anos nesse trabalho de tentar resgatar o vínculo dele com as tradições indígenas, ele tinha outra explicação para essas manifestações das meninas. Outra razão para essas crises. Era a desvalorização dos conhecimentos tradicional, da espiritualidade, dos seus valores. Então, a ancestralidade desse povo estava assim, digamos, meio que revoltado, né? Vocês acordem, vocês espertem, né, para essas coisas, né? Porque o que eleva um povo ou uma nação, uma comunidade ou uma sociedade, quem que é? São as jovens. São da jovem que vai vir o futuro de um povo. O homem faz, mas o homem não vai parir menino. E aí nós ia ficar um povo
sem história, porque poderia chegar um momento de uma exterminação, né, de um conhecimento de um povo. E assim... Só que esse jeito de Poe ler essa situação não podia estar mais longe de ser consenso na comunidade naquele momento. No dia seguinte de falar com Poe, eu fui encontrar Carol Puyanawa, que apareceu aqui no comecinho dessa história. Eu tinha marcado de conversar com Carol porque a gente estava precisando de uma comunicadora indígena para ajudar no projeto de reflorestamento. Eu vi o perfil Puyanawa Oficial no Instagram, que é administrado por ela, e gostei muito do conteúdo que ela publica ali e da clareza nos posts. Oi pessoal, estamos aqui no Centro Cultural do Povo Puyanawa, que vai iniciar... Carol é formada em agroecologia e ela está começando um curso de comunicação na UNB. Que eu sempre tive muita curiosidade, assim, sabe, as histórias do meu povo. Assim. E ela me contou mais detalhes de como eram as manifestações das meninas. A gente fala, assim, que esse tempo era como se fosse uma história de terror, na verdade era, assim. Se você já viram aqueles filmes de terror que começam com aqueles gritos bem alto, fino, assim, que nunca acaba, era aquele jeito, assim, os gritos dessas meninas, elas não diziam nada. Elas só gritavam muito, 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 como se algo estivesse machucando ou perturbando elas. E realmente era. Quando elas sentiam isso, elas queriam sempre pular dentro da água, né? E acabava que elas se afogavam ali. E às vezes elas não estavam botando força, mas elas estavam falando. E quando elas falavam, era como se fosse uma voz que não era delas, entendeu? Tipo assim, era uma voz muito grossa, uma voz diferente. Não era a voz delas. E quando a gente dizia, chamava, sei lá, dizia, alguém chamava pelo nome daquela menina, ela dizia, não tem ninguém aqui com esse nome, não. De falar, né? E gritar e mandar a pessoa parar. E às vezes, quando a gente falava o nome de algumas coisas que elas não gostavam, sei lá, falava o nome de Deus, alguma coisa assim que... Aí que elas detestavam mesmo, assim, que elas gritavam e ficavam muito mais agressivas do que elas estavam. E às vezes elas falavam assim com voz mansa também, de jurar que elas estavam bem ali, já estavam assim fora daquilo ali e acabava confundindo a gente. E aí a gente soltava, quando soltava elas levantavam e corriam, agora a pé de novo. Carol me apresentou para a irmã dela, não a Sara, que passou mal enquanto brincava com ela durante o Fórum Indígena, mas Jenita, a mais velha, que também teve os sintomas mais tarde naquele dia. A gente estava participando, estava tendo um evento na arena, quando a primeira menina passou mal, a filha do cacique, mais velha dele. Aí de lá para cá veio acontecendo mais outras e outras. Aí veio a minha irmã. Aí em seguida fui eu lá à noite no trabalho que teve espiritual. Aí logo em seguida já veio mais, assim, quando a gente estava lá em torno de 8 meninas. E o que era que tu sentia, Jennifer? A gente sentia energia ruim, um sentimento assim, sei lá, assim, de correr, de gritar, aquela coisa assim. Tinha hora que eu não conseguia me lembrar de tudo, parecia assim que eu apagava, entendeu? Jenita já tinha passado por aquilo antes, mas dessa vez foi diferente. Primeiro, porque 8 meninas tiveram os sintomas ao mesmo tempo. Segundo, porque essas manifestações chegaram perto demais do cacique Joel. E a manifestação que a filha mais velha dele teve foi muito forte. E quando a filha do cacique, a mais velha, teve isso, tu estava lá? E o que acontecia com ela? Ela gritava, dava força, ela quebrou um pé de árvore lá debaixo da castanheira, rasgou uma rede. Tinham colocado ela numa rede para ver se ela se acalmava, mas os impulsos que ela tinha eram tão fortes que ela rasgou a rede e quebrou a árvore em que a rede estava presa. Tudo isso no momento em que a terra Puyanawa estava recebendo centenas de visitantes de outras etnias. Por um lado, a exposição desse problema na frente de todo mundo, esse descontrole, era embaraçoso para os Puyanawa. Por outro lado, não podia ter um momento melhor para isso acontecer. O cacique pediu, né, ajuda. Porque no meio desses visitantes todos, estavam pajés, xamãs ou pessoas espirituais, como esses povos costumam chamar esses seres que entendem do mundo invisível e que têm todo um repertório de práticas que podiam ajudar naquela crise. E teve um povo que foi especialmente acolhedor naquele momento. Aí foi quando veio a ajuda, né, dos Axaninca, né, que veio. Talvez você já tenha ouvido falar nos Axaninca, como um povo que conseguiu repelir os espanhóis ainda durante o Império Incaico. Ou talvez você conheça os Axaninca sem saber, por causa do álbum Chai,
do Milton Nascimento, principalmente pela canção Benki, que ele compôs para Benki Bianco, ainda criança, e que depois se tornou um xamã, uma pessoa espiritual, a Xaninka. Benki estava lá no fórum, presenciou a manifestação das meninas. E o que ele disse para o cacique Joel não era muito diferente da interpretação que Puê vinha tendo. O Benki falou para ele que era cobrança, não era coisa do Satanás, podemos dizer assim, mas sim a cobrança do nosso povo, pela nossa cultura, entendeu? O cacique já tinha ouvido isso do Puê, claro. Eles são cunhados, lembra? Mas ali, naquele momento de crise, e vendo as filhas em sofrimento, bateu de outro jeito. O cacique acabou aceitando o diagnóstico e o tratamento. Uma coisa assim, a gente passou quase um mês lá na arena, isolado de tudo. E tu lembra, o que é que tu lembra desse período, assim? Imagens? A gente teve momentos difíceis lá, questão de grito, de vozes, chamando. E tua mãe estava lá com vocês? A gente dormia tudo junto, todo mundo comia junto. A gente logo no começo passou uma semana assim de terror lá mesmo, quando dava a fera tudinho, assim, mas tinha gente, né, lá ajudando a gente também, homens também, para dar o apoio à base, acho que de uns 10 a 15 homens lá também, com a gente, família e tudo. Da minha família tava só eu, a mãe e a minha irmã mesmo. Irmã, no caso, é Sara, que também estava passando pelo tratamento. Carol ficou com a avó. Eu me lembro que eu era bem criança, eu nem podia entrar, né, lá no centro, assim, que eles não deixavam criança, né, entrar lá, porque era um negócio muito forte, assim. Carol tinha só 9 anos nessa época, né? As memórias que ela tem é de ajudar como podia. A gente que, me lembro que as mulheres, elas quando menstruavam, a gente que tinha que levar absorvente, essas coisas assim, bem íntimas só. Mas ela tem lembranças também das coisas que contaram pra ela. Tipo, eles davam o banho, faziam tchongância, que é aquela cura com a evapotranspiração que vem da fumaça e tudo, né? Que é a limpeza total do corpo que eles fazem, com as medicinas também. Desse episódio, Carol lembra de detalhes, mesmo do que ela não viveu, porque os Puyanawa precisavam falar sobre eles muitas e muitas vezes, até elaborar o que tinha acontecido. A gente acha assim que... Acha não, a gente tem certeza, né? Que a gente precisava resgatar tanto a nossa espiritualidade, como também nosso povo voltar, o que a gente era, né? Tipo assim, entender, ter essa conexão com a natureza também, que a gente tá perdendo isso também, né? A gente nem entendia. A gente tava tendo uma vida, vamos dizer assim, que a gente fala uma vida de branco, né? Que a gente fala que é as pessoas de cidade, a gente tava quase isso, virando isso, né? Tava perdendo isso. Então a gente entende que foi uma cobrança, assim, da natureza também, da nossa ancestralidade, dos ancestrais, pra gente voltar, né? Ser o que nós era. Mas esse processo só podia se concretizar de verdade com o apoio do cacique. Eu não consegui conversar com o cacique Joel quando eu estive no território Puyanawa, mas eu encontrei a transcrição de um discurso dele na abertura de um festival em 2017, em que ele diz o seguinte: quando aconteceu as coisas com a minha filha foi quando eu cheguei assim na minha consciência. Ao me pintar, ao me trajar, aquilo na minha concepção eu estava pecando. Aquilo eu achava que era o demônio, coisa minha, da minha cabeça, nada a ver. Não foi fácil para o cacique Joel se ver nessa posição entre a tradição ancestral do povo que ele representava e a fé que ele pregava. A religião que ele tinha herdado do pai, que também tinha sido cacique, sem abrir mão disso. Mas ele fez a escolha. O cacique teve que passar por um processo muito grande também, assim, ele teve que se transformar, né, tirar aquele, vamos dizer assim, tirar o meu eu antigo e renovar, né, nascer outra pessoa, né. E, tipo, ele conta, né, que quando ele começou a aceitar isso, o Ben falou que ele precisava beber a medicina, né, pra ele poder ter uma conexão maior. E quando ele bebeu a medicina, foi como se Deus tirasse o coração dele antigo e colocasse um novo, né? E ele teve essa admiração disso acontecendo, né? Do céu se abrindo, o peito dele se abrindo também e tirando aquilo antigo dele e colocando um novo, para que ele pudesse nascer e ajudar o povo dele. Então, tipo, a nossa transformação, nosso povo só poderia se curar se ele passasse por isso, e ele aceitasse. Então, tanto para ele como para o povo era um desafio grande, né? Começar de novo, que é como se nós estivéssemos começando do zero, né?
Across the country today, dozens of students falling mysteriously ill. Dozens of outbreaks. Em dezembro de 2022, dezenas de meninas começaram a passar mal no Irã. Primeiro numa escola, depois em outra, depois eram mais de 100 escolas. Ao todo foram cerca de 7.000 meninas. As meninas sentiam falta de ar, dormência nas pernas e nos braços, algumas nem conseguiam andar. A primeira suspeita era de envenenamento. Podia ser o próprio governo do Irã tentando atacar escolas femininas. Para quem não acompanha as notícias do Irã, pode soar como paranoia, né? Mas pouco antes disso, uma garota tinha sido detida porque estava usando o hijab, o véu, de forma errada. E ela acabou morrendo quando ainda estava sob custódia da polícia. Quer dizer, não faltava razão para medo. Because these were young girls. They were very emotive, they were all frightened. Eu ouvi falar dessas meninas no Irã naquele mesmo podcast das cheerleaders que a Branca falou lá no começo do episódio. O apresentador do podcast, Dan Tabeski, entrevista essa jornalista que investigou o caso, a Azadeh Moveni. They were that H-word. Tem uma hora na conversa que a Azadeh fala sobre a palavra que começa com H, ou seja, histeria. I think it's so interesting that you said the H-word. Hoje em dia não se usa mais a expressão histeria coletiva. Quando a gente tem algum conjunto de sintomas que se alastra dentro de um grupo sem que tenha um vírus, uma bactéria, qualquer causa de origem externa, isso se chama doença psicogênica em massa. É isso que essa jornalista, a Azadeh Moveni, acredita que aconteceu com aquelas meninas no Irã, ou pelo menos algumas delas. Doença psicogênica é um rótulo que muita gente rejeita. Tipo, tá só na sua cabeça. Pode dar a entender que aquilo que a pessoa está sentindo não existe. Uma doença que não existe, uma aflição que não existe, um problema que não existe. Mas não é isso, muito pelo contrário. If you have so many young girls so fearful of the state that they think their state is making them ill, like that in and of itself is an illness. As meninas iranianas estavam adoecendo de medo, porque elas estavam vivendo sob um regime que causava esse nível de medo. E é impossível dizer que isso não é nada. Não cabe a gente, nem vem ao caso, dizer que o que aconteceu com as meninas Puyanawa foi um caso de histeria coletiva ou de doença psicogênica em massa. Eu não sou médica, não sou psiquiatra nem psicóloga e visitei o território Puyanawa muitos anos depois de tudo que aconteceu. Mas ouvindo essa história e essas outras histórias de Leroy, do Irã, dá para dizer que parece ter um padrão aqui de sintomas como reação a problemas nas sociedades que elas vivem, uma reação ao modo como essas sociedades vivem. Como se reações coletivas, como as de Leroy, do Irã ou dos Puyanawa, servissem para deixar evidente essa não separação entre nós e os outros, entre nós e a sociedade, entre nós e a floresta, entre nós e nosso passado, nossa história, nossa ancestralidade. Se tinha uma solução para esse problema, tinha que ser coletiva, tinha que passar por todo mundo. E bom, os Puyanawa não pouparam esforços para tentar resolver esse problema. Por causa do nosso projeto de reflorestamento, eu acabei conhecendo um antropólogo que trabalha há décadas com os Puyanawa, o Marcelo Piedrafita. Em uma de nossas viagens para visitar o plantio, ele se juntou à nossa equipe como consultor para nos ajudar a analisar os possíveis impactos sociais da nossa ação. Marcelo chegou no Acre bem na época da demarcação do território, nos anos 90, e nunca mais foi embora. Eu marquei de conversar com ele sobre essas mudanças todas que ele acompanhou na comunidade. Essa história, né, da Igreja Batista, aqui dentro é uma coisa extremamente particular, peculiar dos Puyanawa e uma coisa que também, né, tem uma força, né, quer dizer, organizadora, de uma igreja indígena também, né, quer dizer, de uma igreja familiar e inclusive da mesma família de onde
se tinha os caciques, né, da onde se tem hoje ainda a organização e tal. O Joel, em determinado momento, também pensando no que estava acontecendo, pensando num certo drama familiar, é um momento em que ele também tem que fazer uma decisão, né, digamos, de vida, mas também do conteúdo da sua liderança, da sua condução. Já se passaram 15 anos desde aquele fórum indígena em que as meninas manifestaram todos aqueles sintomas e que o cacique Joel decidiu tomar o caminho de fazer o que eles chamam hoje de retomada Puianaua. Os Axaninca foram parte importante disso e muitos dos rituais que eles adotaram tiveram forte inspiração dos Axaninca. Mas o que eu ouvi de praticamente todo mundo com quem eu falei foi: os Axaninca foram até um ponto. Dali em diante, os Puianaua tiveram que fazer o seu próprio caminho. Por exemplo, a ayahuasca que os Puianaua consagram hoje não vem dos Axaninca nem da união do vegetal. Eles produzem a própria ayahuasca, com as plantas que eles mesmos pesquisaram no território deles. É uma fórmula específica, meio gelatinosa, muito diferente das outras que eu já vi. Eu acho que uma coisa bonita é, né, se você vê os Puianaua hoje, dá para naturalizar que essas pessoas sempre tenham sido dessa maneira. Um processo, cara, um processo bonito, né, de mudança, né, de um empoderamento incrível, um processo de, na teoria, na antropologia e tal, a pessoa fala, né, quer dizer, sem nenhum tipo de conotação negativa, mas a história, quer dizer, de um processo de reinvenção, de uma cultura, né, de você tá combinando coisas, trazendo, puxando, misturando coisas que, né, quer dizer, a beleza, né, diz, isso aqui ele pegou de... Como é que aquilo ali está fazendo sentido aqui? Né? Como é que as coisas fazem o caldo que geram outras coisas e tal. Processo muito consciente também, e ao mesmo tempo processo para a gente não ficar só no para trás. Vocês conversaram aí com a Rosane, que tem aqui, porra, uma juventude que está chegando. Essa Rosane que o Marcelo Pietrafita está falando é a filha de Puê e de Vari. Eu tinha conversado com ela rapidinho naquele primeiro dia, mas aproveitei para entrevistá-la com calma no fim da viagem. Foi com Rosane que Puê cantou naqueles Jogos Indígenas. Foi em 2008, né? Eu deveria ter uns 6 anos. Em 2010, então, quando as meninas começaram a manifestar os sintomas, ela tinha 8 anos de idade, né? E, assim, foi bem assustador. Eu lembro que ficava com muito medo, né? Quando elas começavam a gritar ali, a passar pela incorporação. E aí, foi quando o Benk, né? Que é o meu sogro atualmente, ele foi aí chamado para poder ajudar o nosso povo. Juntamente o irmão dele e outros parentes, né, a Xaninca. Hoje Rosane, filha do Puê, é casada com Heine, filho do Benk. Ela vive entre uma terra indígena e outra, e sempre que está nos Puianaua não demora muito para você ver Rosane sentada em roda, junto com outros jovens da comunidade, tocando violão, com a voz forte e linda. Tudo cantado em língua indígena, com canções compostas por eles. E são essas canções que embalam madrugada dentro, as festas de aniversário, regadas a caiçuma, a bebida fermentada, cuja tradição também tinha se perdido e agora foi retomada. Hoje aí tá todo torto. E a gente ter essa visão, né, esse conhecimento de cantar, de levar o nosso tipo de música também, né, pro mundo. É muito legal, assim, ver que tem cada vez mais jovens se dedicando a aprender nossas músicas tradicionais, né?
E faz parte, né, da nossa tradição quanto povos indígenas, de praticar cultura, de desenvolver mais música, de cantar, de dançar. Isso faz parte da nossa tradição e foi uma das partes essenciais, assim, que ajudou, né, no resgate cultural do nosso povo. Essa foi a Lia Beltrão. Quem fez a captação de som direta para essa história na terra indígena Puianaua foi o Daniel Cunha. E essa é a primeira história da série especial A Retomada, apoiada pelo Pulitzer Center, sobre direitos indígenas no Brasil. A gente vai ter mais histórias sobre esse tema aqui no Apresenta ao longo dos próximos meses. Essa semana a gente está falando de ritos. E se no primeiro ato a Lia contou pra gente como os Puianaua estão retomando e reinventando os ritos deles, no segundo ato o Vinícius Luiz vai falar de um rito que eu, particularmente, já pratiquei muitas vezes. E aposto que você também. Isso já, depois do intervalo curtinho. Eu não posso garantir, mas eu aposto que nesse momento, em algum canto do Brasil, tem gente em volta de uma mesa com salgadinhos, doce e um bolo cantando parabéns. A pessoa que está sendo celebrada deve estar muito feliz. Se ela for tímida, talvez esteja um tiquinho constrangida. Mas ninguém fica triste ouvindo parabéns, né? Eu não gosto muito, não, porque eu lembro muito dela, entendeu? Algumas vezes você até canta e tal, mas é algo que é muita recordação. Ninguém tirando a Eliana Homem de Melo. Eu moro perto de um clube aqui em casa, né? Então, às vezes, sábado tem churrasco, não sei o quê, a gente discuta daqui cantando parabéns pra alguém. Não é que a Eliana acha a música ruim, ou tenha taquicardia pensando no com quem será que vem depois. É que a música lembra ela de alguém. Sou a neta da autora do Parabéns a Você. Da avó dela, a Berta Celeste Homem de Melo. A Berta já é falecida, mas também não é por isso que a Eliana não curte a música. É mais uma questão de preciosismo. Isso eu lembro dela falando, muitas felicidades. Ela falava assim, a felicidade é uma só, não tem muitas felicidades. Isso eu lembro da minha avó falando isso, entendeu? Falando que a letra que a gente canta, que eu e você cantamos, tá errada. E como é que os outros versos são pra gente cantar certo? Nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Essa, falando felicidade, é a própria Berta, numa reportagem da TV Globo de 1997, quando ela estava fazendo 95 anos. Mas acontece que, com exceção da família Homem de Melo, o Brasil inteiro insiste em colocar a felicidade no plural. E eu nem quero entrar nessa questão filosófica, se a felicidade é uma só ou se existem várias. Nem corrigir o jeito como você e todo mundo que você conhece cantam a música. O que me pega nessa história é outra coisa. Essa história é interessante, né? Porque assim, a gente nunca pensa no Parabéns pra Você como uma música que algum dia alguém fez, né? O que me pega é exatamente isso que o Pedro Paulo Malta falou. Sou jornalista, pesquisador musical, sou cantor, diretor de promoção cultural do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro e trabalho também como redator, pesquisador do site Discografia Brasileira. O Pedro Paulo fez uma grande pesquisa sobre as origens do Parabéns, que é uma dessas coisas do nosso cotidiano que é tão banal que a gente esquece que houve um tempo em que não existia. O que me impressiona é pensar que antes de alguém cantar certo ou errado, ninguém cantava. O que as pessoas faziam? Sei lá, ficavam em volta da mesa em silêncio, olhando fixamente para o bolo por alguns segundos até a hora de apagar a vela? Já te adianto que eu não achei essa resposta. Mas o Pedro Paulo conseguiu traçar o caminho até a raiz do Parabéns, que começa lá nos Estados Unidos.
Então, os primeiros registros dessa história são de ali por 1890, numa escola maternal, né, um jardim de infância, no Kentucky, nos Estados Unidos, na cidade de Louisville. Essa escola era comandada por duas irmãs, a Mildred Jane Hill e a Patty Smith Hill. E não é aquela Patty Smith. Todo dia bem cedinho, antes da aula começar, eles cantavam uma música para as crianças. E era Good Morning to All, Good Morning to All. E a gente sabe disso porque isso foi publicado num livro em Chicago, um livro chamado Song Stories for the Kindergarten, histórias musicadas para o jardim de infância. O livro é de 1896 e a melodia é aquela que a gente já conhece do Happy Birthday to You. Mas a letra só desejava um bom dia para as crianças, não tinha nada de feliz aniversário. E aí, cerca de uma década depois, a gente tem a primeira ocorrência da letra que ficou conhecida como a letra do Happy Birthday to You, né? São os 4 últimos versos de um poema que foi publicado num livro, em 1901, um livro chamado A Primer of Work and Play. Tem esse poema que se chama Roy's Birthday, né? O aniversário do Roy. O poema já indicava que algumas pessoas estavam cantando Happy Birthday sobre a melodia do Good Morning to All. Eles aparecem juntos pela primeira vez num livro didático que é publicado em 1911 na cidade de Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos. Um livro chamado The Elementary Worker and His Work, né? O profissional da escola fundamental e o seu trabalho. E demorou ainda mais um tempo até a música ganhar os Estados Unidos e o mundo. Mas o fato é que a gente tem assim, a primeira referência não impressa dessa história em 1934, quando sai o filme Baby Take a Bow, né? No título daqui brasileiro, A Queridinha da Família, e é o filme no qual estreia Shirley Temple, né? Que tinha 6 anos de idade, a menina prodígio, assim, que faz muito sucesso no cinema. Ela estreia aos 6 anos e canta o Happy Birthday to You numa cena, né? Uma mesa cheia de gente em volta, um bolo de aniversário. E eles cantam, né? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, dear Shirley, Happy Birthday. Happy birthday, dear Shirley, Happy birthday to you. E aí a história vai chegar aqui no Brasil na virada da década de 1930 para a década de 40. Tem os registros das primeiras ocorrências dessa música aqui no Brasil, tocada e às vezes cantada nos espetáculos teatrais e nos cassinos. A versão que era cantada nos cassinos brasileiros era original em inglês. Se você pensar que isso era nos anos 30, 40, época do Estado Novo de Getúlio, com o nacionalismo lá no alto, não pegava bem ficar cantando uma música em língua estrangeira. Não pegava bem, Mas o fato é que, no Cassino da Urca, o Happy Birthday to You passa a ser um ponto alto da noite, né? Quando a orquestra, regida pelo maestro Vicente Paiva, começa a tocar essa música, rola uma espécie de uma euforia no salão. Isso chamou a atenção de um músico que também era radialista, o Henrique Fores Domingues, mais conhecido como Almirante. Ele tinha tocado com Noel Rosa no Bando dos Tangarás e naquela época apresentava um programa de sucesso na Rádio Nacional. O Almirante ficou no anseio, assim, na expectativa do surgimento de um equivalente brasileiro para o Happy Birthday to You. Já tinham músicos brasileiros fazendo tentativas. A dupla Ranchinho Alvarenga fez a música Feliz Aniversário, que foi gravada pela Dicinha Batista, uma das rainhas do rádio. Repara que a introdução da música recorre ao Happy Birthday americano. Feliz aniversário, luz dos olhos meus, são os meus ardentes votos, feliz aniversário aos teus. É interessante que tem um registro no livro, né? No Tempo de Almirante, uma história do rádio e da MPB, o livro do querido jornalista, escritor, figura fundamental também para essa história que a gente está contando, que é o jornalista Sérgio Cabral, o pai. Ele descreve, né, essa coisa esse fenômeno do Happy Birthday to You, né? Almirante viu, desolado, no Cassino da Urca, Dircinha Batista cantar Feliz Aniversário de Alvarenga e Ranchinho, sem que ninguém manifestasse a menor simpatia pela música.
nem os aniversariantes que eventualmente estivessem por lá. Quando, porém, Vicente Paiva comandou a orquestra executando a melodia de Happy Birthday to You, parecia que o cassino inteiro fazia aniversário. E é nesse momento que o Almirante deixa parte do nacionalismo de lado e parte para a antropofagia. Se a melodia que empolgava o público era americana, pelo menos a letra precisava ser em português. E aí, em outubro de 1941, ele anunciou na Rádio Nacional que ia fazer um concurso para escolher a versão brasileira do Happy Birthday. E aí esse concurso foi feito na Rádio Nacional. Ele estabeleceu as bases do concurso, dizendo que teria que ser uma quadrinha com 6 sílabas e que pudesse ser cantada por qualquer um. Criança, velho, presidente da República ou por gente mais simples. E foi pelas ondas da Nacional que uma farmacêutica de Pindamonhangaba soube do concurso. A Berta, avó da Eliana. Ela estava na fazenda, o sogro dela. A Berta tinha um costume de participar dos concursos que as rádios promoviam. Tanto que os funcionários da fazenda já sabiam, porque ela sempre tinha alguma coisinha para mandar por correio. E o capataz lá da fazenda ia para a cidade e foi falar para ela se ela não queria mandar um padrinho, alguma coisa. E ela falou, não dá tempo, você já tá indo, não sei o que lá. Daí ele falou, não, eu espero. E ela pegou o papel, ela tinha muita facilidade de escrever. Ela, papai entregou na mão dele e o homem foi, entendeu? O papel estava em nome de Léa Magalhães, que era o pseudônimo que a Berta usava para participar de concursos. E 5.000 quadrinhas apareceram e a dela pegou o primeiro lugar. Resumindo, é isso. Resumindo bem, foi isso mesmo. Mas vou te dar um pouco mais de detalhe, vai. O Almirante convocou 3 imortais da Academia Brasileira de Letras para julgar os versos. O Múcio Leão, o Olegário Mariano e o Cassiano Ricardo. Na noite do dia 6 de fevereiro de 1942, ele anunciou durante o programa da Orquestra de Gaitas da Rádio Nacional que a composição de Léa Magalhães tinha sido a escolhida para substituir os versos em inglês de Happy Birthday to You. No dia seguinte, o jornal A Noite publicou uma notinha que dizia assim: com o monumental programa, foi encerrado ontem o sensacional concurso de quadrinhas organizado pela Orquestra de Gaitas da Rádio Nacional, um dos grandes programas do broadcasting e que é animado por Almirante, a mais alta patente do rádio. Artistas da PRE 8 interpretaram a quadrinha vencedora, que é a seguinte: parabéns, parabéns, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Sim, a quadrinha original da Berta Celeste dizia parabéns, parabéns, e não parabéns pra você ou parabéns a você. Nem a Eliana, nem o Pedro Paulo souberam me explicar o porquê da modificação. A própria Berta, aos 95 anos, não cantava parabéns, parabéns. Parabéns a você, nessa data querida. E nesse texto do À Noite, felicidade já aparece no plural. Então a música já saiu do forno apresentando mudanças. E apesar de ter sido anunciada num programa que tinha bastante audiência, o Parabéns Brasileiro não foi um sucesso logo de cara. Até que em agosto de 1944 sai a primeira gravação brasileira do Parabéns pra Você, e ele é lançado num 78 rotações do selo Melodia. Aqui é o Pedro Paulo de novo. Curiosamente, o Parabéns pra Você sai no lado B de um samba chamado Ela Foi Embora, que é um samba, enfim, é pouco ou nada conhecido, né? E eu digo que é curioso porque, em geral, os discos de 78 rotações, você tinha o lado A e o lado B, uma música por lado, né? E, em geral, o lado A era o lado em que vinha a música em que a gravadora apostava e o lado B vinha a música que estava ali meio que para cumprir tabela, para estar do outro lado do disco. Esse Parabéns foi gravado pelo grupo Os Trovadores, acompanhado pelos Milionários do Ritmo. Inclusive começa com Happy Birthday to You, eles cantando a letra em inglês. Happy birthday to you. Happy birthday to you. E depois vem a letra da Berta, cantada em alguns ritmos diferentes.
Tem canção, tem samba, meio que apresentando e dizendo assim, né? Ó, ela pode ser cantada de vários jeitos. Parabéns a você, nessa data querida. E tem outro detalhe sobre essa gravação. No disco, o crédito para a composição de Parabéns não é da Berta Celeste. A letra é marcada como popular, como se fosse uma canção de domínio público, uma dessas músicas que sempre existiu. A Berta só vai ser creditada pela composição em 1950, ainda com o pseudônimo Léa Magalhães. E foi só a partir daí que a família Homem de Melo passou a receber direitos autorais. E com o tempo, Parabéns foi ganhando concorrentes, porque outros músicos seguiram na disputa para emplacar um hit 100% brasileiro nas festinhas do país. No ano seguinte, a primeira gravação brasileira, sai um samba ótimo do Wilson Batista com Roberto Martins, chamado Parabéns para Você, que foi gravado pela Aracide Almeida. É um samba maravilhoso, Parabéns para você pelo seu aniversário. Que Deus o faça feliz, bem feliz você. São os meus ardentes votos, com toda a sinceridade. Parabéns para você e muita felicidade. A música é maravilhosa mesmo, mas ficou longe de se tornar um hit atemporal. Mas nada disso desanimou os nacionalistas da tentativa de reduzir a dependência estrangeira e substituir a importação de músicas comemorativas. Naquela época de valorização dos símbolos nacionais, do governo Vargas e tal, é publicado um livro chamado Canções de Cordialidade, que traz algumas parcerias do Vila Lobos com o Manuel Bandeira. Tem algumas músicas feitas para ocasiões especiais, né? Tem uma música para Ano Novo, tem uma música de Boas-Vindas, tem uma música de Natal e, entre elas, tem um Feliz Aniversário, que é conhecido como Saudamos, né? É uma música conhecida que a gente chama informalmente de Saudamos e às vezes é cantado aí em aniversários, né? Essa música, que chama Feliz Aniversário, é cantada em 2 filmes do Kleber Mendonça Filho, em O Som ao Redor e em Aquários, que é essa versão que a gente está escutando, interpretada pela Sofia Freire. É lindo, né? É linda, mas a melodia é super complexa, né? Se ensinar uma criança a cantar isso, um bebê a cantar, é um grande desafio. A vantagem é isso também, o bebê, a criança já aprenderia um Vila Lobo, já começaria bem. Começaria, mas não foi o que aconteceu. Não importa quão nacionalista eu queira ser aqui, a melodia de Happy Birthday é boa. Crianças, velhos e presidentes da República conseguem cantar. Bom, depois ainda vão vir outros parabéns, né? Tem o Parabéns do Palhaço Carequinha, que sai em 1959, uma composição do grande flautista Altamiro Carrilho, em parceria com Irani de Oliveira. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário. Esse é muito cantado até hoje, né? Junto com o Parabéns da Xuxa, que já é da década de 80, né? Parabéns da Xuxa, que é hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná. Como tudo que a Xuxa lançava nos anos 80, o Parabéns dela fez muito sucesso. Tanto que até hoje ele toca nas festinhas. Outros artistas infantis, tipo Angélica, Eliana e a Galinha Pintadinha, também apostaram em parabéns próprios. E até a Pablo Vittar tem um parabéns para chamar de seu. E esse não é para crianças. Mas quem ganhou mesmo o posto de A Música de Aniversário
foi o Parabéns, com aquela melodia que já fazia sucesso nos cassinos do Rio nos anos 30 e 40, e com a letra cantada quase do jeitinho que a Berta escreveu. Mas não foi só a letra que mudou para criar essa versão em português. Tem uma coisa no jeito de cantar que também é muito nossa. A palma é um elemento nosso aqui. Quer dizer, nosso. Não sei se em outros países imagino que tenha também, mas nos Estados Unidos não tem. Eu me lembro, eu morei lá, me lembro da primeira vez que eu fui numa festa de aniversário. As pessoas cantavam e eu animadão lá batendo palma. E as pessoas me olhando. Além da palma, tem os gritinhos depois da música, tipo é big ou é pique. E ainda aquelas músicas que vêm depois, como um momento constrangedor do com quem será... Com quem será? Parabéns pra você. Tem adaptações também. Em Sete Lagoas, aqui em Minas, a população canta uma estrofe a mais depois do Parabéns da Berta. Você hoje completa mais um ano de idade. A você desejamos muitas felicidades. Existe uma teoria de que alguém da cidade se inscreveu no concurso do Almirante, mas não venceu. Eu não encontrei nenhuma evidência disso, mas não é nada impossível que essa letra tivesse lá entre os 5.000 inscritos. Tem Sete Lagoano que acredita que esse é o jeito certo e que o resto do Brasil inteiro é que canta errado. De qualquer maneira, nem os Sete Lagoanos abandonaram o Parabéns escrito pela Berta Celeste sobre a melodia das Irmãs Rio. Eles só adicionaram uma estrofe local. É que tem algo nessa música que fez com que ela pegasse. É porque ele é fácil de cantar, né? É uma melodia fácil de cantar, a letra fácil de decorar, muito simples, são 4 versos, uma melodia que pega, que tem uma comunicação, né? Ela comunica muito bem, se a gente pode dizer assim, né? Soa tão corriqueira que parece que não foi feita por ninguém. Parece que teve sempre aí. E esse é um sinal da genialidade dela. O Caymmi, Dorival Caymmi era um cara que falava isso. O meu sonho era fazer uma música que se perdesse no meio do povo. Que o povo cantasse como se fosse dele. Que as pessoas cantassem assim, essa música que passa de boca em boca. Essa história foi produzida pelo Vinícius Luiz. E não é o aniversário dele, mas ele tá de parabéns também. A gente volta já já. Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta. Na página desse episódio, no site da Novelo, tem fotos da viagem da Lia Beltrão para a terra indígena Puyanaua e, entre outras coisas, um link para a reportagem em que a Berta Celeste te ensina a cantar direito, segundo ela, o Parabéns para você. Toda semana, quem assina a newsletter da Novelo recebe uma croniqueta sobre o episódio da semana, junto com alguma dica escolhida a dedo por alguém da equipe. E o inbox é uma via de 2 mãos. A gente está sempre aceitando sugestões de histórias, críticas, elogios e afins no e-mail apresenta@radionovelo.com.br. Nas redes, a gente está no @radionovelo no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Fiquem ligados por lá, porque ainda em setembro vai ter um lançamento na Rádio Novelo. Um esquenta para o evento ambiental que já está movimentando o norte do país. Mais do que isso, não digo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca. A gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é a nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Sara Zoubel, o Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Ethel Rudnitsky. Esse episódio teve desenho de som da Mariana Leão. A mixagem é da Júlia Matos e da Bia Guimarães. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento.
A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.